Olha isso, raça. O negócio é tão perfeito que parece de carne de verdade. Tipo, parece um animal. Um animal que eu nunca quero encontrar na vida, obrigada. Não. Mas dá pra ver uma molinha aqui, ó. A única coisa que eu vejo que é de metal, assim. Ele parece que tá de aparelho no dente. É Mordida. mesmo, queria... Tá com a mordida encavalada. A gente já mostrou bastante coisa irada, né? Bem realista. Mas vocês não estão preparados pra isso. Olha só o que tem aqui, velho. Veio pra Rafael, aí veio pra Berna. Agora a gente vai pra Chocolate. Uni, não faço de onde fica. E algum lugar aqui, depois a gente chega pra algum lugar aqui. Que chama? Gruyère. Tem um S no final. É Gruyères. Eu acho que francês não pronuncia o S no final, mas eu não sei direito também. Felipe, estamos no Chocolate Express, o trem do chocolate. Ele é todo temático, só que como vocês vão ver tem um pequeno problema. Como ele é pilotado por fora, a vista tem todos esses pontinhos aqui da parte externa. Bom dia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Felipe. Sou a Carol. E aquele ali é o Peri, que já foi um pouco mais adiantado. E hoje a gente veio visitar a cidade de Gruyère. A cidade de Gruyère, ela fica na Suíça, na parte francesa. E ela é uma cidade pequenininha, tem mais ou menos 2.000 habitantes. E ela é famosa pelo queijo Gruyère. E essa cidade ela fica a mais ou menos 2h30 da cidade de Zurique, de trem. E da cidade de Berna ela leva 1h, 1h30, não? É, 1h30. 1h, 1h30 para chegar até aqui também de trem. Chegou agora no Museu do Queijo Gruyère e ganhamos esse... Mostra aí o áudio guia. Que é isso, muito bom. Muito bom. Aqui no museu tem uma parte que a gente pode cheirar os cheirinhos das plantas dos campos onde as vacas vivem e até coisinhas que elas comem. E a Carol que tá aqui provando. Qual que tu mais gostou, Carol? Esse daí? Esse daí eu odiei. Aqui é onde eles estão produzindo queijo já.
produzir cada quilo de queijo vai 12 litros de leite. Para ter uma noção, isso é metade do que uma vaca produz por dia, mais ou menos. Só que para produzir seus 25 litros de leite diários, a vaca tem que comer 100 quilos de grama diários. E aí ela fica com sede e bebe também uns 85 litros de água por dia, só para ter alguns números aí para vocês. Na lateral do queijo fica a marcação, o local de fabricação e também uma espécie de lote do queijo, cadáver, a questão de identificação. Como sempre, no final de todo o passeio e museu tem uma lojinha pra gente visitar e gastar um pouquinho de dinheiro, né? Aqui a gente só vai olhar, não vai comprar não, que é muito caro. E aí, se encantou por algo? Esse não parece aquele de Aracaju, aquela massinha. Ah, sei, o biscoitinho chinês, não é? A mimosa. É. Mas essa tá sem olho, não tá não? Cadê os olhinhos dela? Ela tá com sono, ó. Ela Tadinha. não tem a tetinha do leite, uma queijaria estranha, né? A parte importante. É, a parte importante. Ó, vocês estão se perguntando onde é que ficou o cachorro? Ele tá ali na entrada da... Ele achou a gente. Achou, ele tá vendo nós. A gente botou ele aqui na entrada, perguntou se podia deixar ele presinho, né? Porque não ia poder entrar, óbvio. Agora que a gente saiu da queijaria, tem a parte boa, que é a parte da degustação. A gente ganhou um kitzinho com 3 queijos, um de 6 meses, 9 meses e 12 meses, né, um ano. E aí a gente vai ver agora qual que é a diferença no sabor. Então vamos lá, a gente pode começar com só. A gente divide pra nós 3. Nós 2. Nós 3, ele tem que participar, coitado. Tá, começar com 6 meses. Tá. Pra ganhar um terço do queijo, não. E aí, o que achou desse? Gostei. Agora a gente vai pro segundo queijo, que é o queijo de 9 meses. E aí, Peri, o que achou? Sem palavras. 9 meses. Se lambendo. E eu, Carol? Faltou o último queijo, que é o de 12 meses. Em teoria, ele é mais duro. A gente não tem certeza. Vamos provar. Vou dividir aqui. Tá. Bem bom. Esse tem um sabor ainda mais diferente. Deixa eu ver. Esse é mais fedorento? Não testei o cheiro dos outros. Não, mas eu não testei também, mas esse eu senti quando eu fui comer. Eu não sei, eu achei o de 9 meses mais ácido do que esse. Mas esse tem um sabor mais forte, realmente. Mas os 3 são muito bons. Não. Ainda sobrou mais uma bandejinha, mas essa fica pra depois. Justo. A gente tá aqui agora na cidade já de Gruyère, bem no centrinho aqui. Ela é bem pequenininha, é só um centrinho. E segundo a lenda, pelo que parece, o
o rei dos vândalos, que era o Gruyérius, eu acho o nome dele. Ele viu um pássaro voando aqui chamado Grow. Tem o símbolo dessa ave na cidade verdade. inteira, vocês vão ver. A gente vai botar as fotos e as imagens que a gente pegou, porque aqui pela cidade tem esse símbolo em vários lugares, em vários cantinhos a gente pegou esse pássaro. Mas enfim, ele viu esse pássaro voando bem aqui e ele decidiu que nesse lugar ele iria construir essa cidade. Então foi isso que ele fez, e isso é da data de, segundo a lenda, data de 400 a.C. A gente tá aqui agora no Castelo de Gruyère. E o cachorro está ali, vai ficar esperando a gente ali. Bem aqui na entrada do castelo tem dois escudos. Um representa Marte, outro representa Vênus. Mas agora qual que é qual eu não sei. Essa coisa feia aqui não deve ser Vênus. Pode ser. Deixa eu ver como é que é o outro melhor. Ah, o outro é uma mulher. Provavelmente essa aqui é Vênus. Provavelmente esse daí é Marte. Aqui então é logo a entrada do Castelo de Gruyère. Consegue ir lá mais pro meio para ter uma noção do tamanho. Ó, então esse é o tamanho em relação a Carol. Se você pegar a Carol aqui, ó, e multiplicar ela algumas vezes, dá o tamanho do castelo. A nova unidade de medida, né? Em metros, nem em pés, nem em Carol. Em Caróis. Esse castelo, ele data de 1270. Nesse meio tempo ele já passou na mão de várias famílias importantes e agora ele pertence ao estado aqui e tem um órgão, uma empresa que cuida dele, conserva e tem um museu. As pessoas eram pequenas, tipo, não tem tanta escala no vídeo, mas essa cama é menor do que eu. Aqui eu tenho uma curiosidade. Antigamente o processo de fabricação do vidro era mais rudimentar, ó, vocês conseguem ver certo. Eles tentam fazer o vidro plano abrindo ele enquanto ele tá líquido, tipo com rolo, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia ele é vazado em cima de um banho de estanho líquido e ele sai plano bem bonitinho. Antigamente que era rolado assim, fica falho. Falando de vidro, esse aqui me lembrou fundo de garrafa. A gente nem consegue ver pela janela. Ó, gente. Vem cá, aparecendo um espelho medieval, Carol. A sala do corote aqui. É, que ela chama Sala Corote. A gente mostrou antes o mapa, agora dá pra ver melhor, ó. Saiu de Zurique, passou de trem por aqui, chegou em Berna. De Berna a gente pegou um trem pra Bulle, na real por aqui, passando por Fribourg. Esse aqui fala Bulle, sei lá como é que é, francês, né? Difícil. Aí daqui a gente veio para Gruyère, ó. Como eu falei antes, ó. As coisas não é feita pra pessoa alta.
Um relógio de sol, só está faltando sol. Relógio de sol, né? Tá. O único sol que tem aqui é esse. Aqui são os sinos de vaca. Esse sino de vaca aí, só se for dragão, olha o tamanho desse sino. Bota eu perto. Dragão perto? É, nem dá. É muito grande. É muito grande, né? Pô, que vaca que é essa? Segura. Aqui chama Sala Abóboda. E ela abriga algumas exposições durante o ano. Então ela hoje tá assim, mas pode ser que fique... Pode ser não, ela fica diferente no decorrer das exposições. Agora a exposição que tá tendo é da Miriam Mechita, algo assim. E esses são os quadros dela. Aqui está a Carol. A gente achou um restaurantezinho aqui pra comer alguma coisa típica. A Carol tá descobrindo o que que é. Porque não é fácil essas línguas aqui. Macarrone do chalé Provavelmente não é assim que se fala. e a soup do chalé. São comidas típicas, pelo que eu vi no Google. Uhum. Uma é uma sopa com leite, ervas, queijo e mais queijo. Pô, mas uma sopa nesse calor. Não, mas se eu bem vou que pegar queijo esse vai outro dar no mesmo. macarrone aqui. Entendi. Quando vocês veem uma pessoa meio inclinadinha assim ó, na cadeira, é por causa disso, ó. Tá dando carinhozinho no cão. Que loucão. A gente pediu comida e eles trouxeram a máquina de costurar aqui pra gente. Eu não sei o que é isso e não sei o que faz com isso, mas vamos descobrir. Então, a Carol já comeu metade do prato dela. Mentiroso. Não, mentira. A gente dividiu o prato dela e pegou outro também aqui. Esse aqui é o raclette. A moça explicou, esse aqui tá quente, vai esquentar o queijo, vai derreter. A gente puxa pro prato e come com batata, picles e pãozinho. E é isso que vai ser nossa comida. Ah, e a gente também pegou uma cervejinha pra cada um, que a gente também é de Deus. E ela não para de comer. Dá um sorrisão aí com os dentão. Eu acho que tá um pouco de queijo. E aí, Carol? Agora que a gente tá de buchinho cheio, Jesus. o que nós vamos fazer? Nós vamos no museu. É um museu do Giger, que ele era um pintor e escultor suíço. Mas não é um museu assim de arte convencional. Esse cara, ele é o criador do Alien. Não um criador, né? Ele ele foi quem fez a arte. A arte, exatamente. Então, o criador do designer, Isso. do Alien. E aí ele ficou famoso por isso, ele até ganhou um Oscar no primeiro filme. Ele do ganhou o Alien. Oscar no primeiro filme do Alien, o Oscar de melhor de efeitos especiais. Isso mesmo. E aí, como ele era suíço, tem um museu dele aqui, que ele projetou várias obras e tal, e a gente vai dar uma olhada. E é tudo tematizado no estilo do Alien, então deve ser bem interessante. E ele fazia várias coisas que é, tipo, biomecânica. É falso, assim, mas parece ser bem... É tão bem feito que realista. parece de verdade, né? Isso. E aí deve ter várias coisas no estilo do Alien, né? Que é tipo um ser vivo, mas não é, meio artificial. Vamos lá, estamos quase chegando. Bom, esse aqui é o Museu do Giger. Algumas dessas artes aqui, elas são anteriores ao filme. Então já dá pra ver um pouco da estética dele, né? Nessas imagens aqui. Olha só, até o chão é temático. Ah, é? Se olhar aqui, tem os símbolos e os desenhos do Alien. Alien, ou sei lá, do estilo dele, na verdade. É tão ruim algumas das obras. É bem assustador. Algumas, né? Não todas. Essa daqui não é dele, mas olha, dá medo. Olha lá, tem um alien mesmo.
Olha isso, raça. O negócio é tão perfeito que parece de carne de verdade. Tipo, parece um animal. Um animal que eu nunca quero encontrar na vida, obrigado. Não. Mas dá pra ver uma molinha aqui, ó. A única coisa que eu vejo que é de metal, assim. Uhum. Ele parece que tá de aparelho no dente. É Mordida. mesmo, Tá com a mordida encavalada. A gente já mostrou bastante coisa irada, né? Bem realista. Mas vocês não estão preparados pra isso. Olha só o que tem aqui, velho. Tcharam. É a roupa, tipo, completa do Alien do primeiro filme. E ela é original, velho. É enorme, né? Dá uns 3 de ti. Se bem que tem um pedestal também, na real. É. Eu quero tirar uma foto com isso. Vamos mostrar melhor. Sorrisinho Colgate. As unhazinhas do pé, não corta há 20 anos. Parece as minhas. A gente tá dizendo, ó, se tu filmar aqui, ó, é a fantasia original. Então, não tô inventando, é a fantasia original. Deixa eu mostrar do lado dele. Dá pra ver nós, Felipe. Aqui tá o certificado da nominação do Oscar dele. Da equipe, na verdade, né? Que não foi só ele sozinho, tem toda essa galera aqui. E aqui tá o Bendito. Aqui tem o nomezinho dele. Imagina uma aranhazinha dessa. Carol, pode vir aqui do lado só pra ter uma ideia de tamanho. Ah, pensa na sandalhada que tem que ser dada pra matar essa aranha. Essa parte aqui é de coisas que não eram dele, quer dizer, não foram ele que fez, mas era da coleção dele. Mas tem muita coisa aqui que não dá nem pra mostrar, porque é meio macabro demais. Esse daqui que é o dito cujo, o H.R. Giger. Hans, não sei o que. Hans alguma coisa. Hans, Giger. Típico, tinha que ser Hans. Então, esse bar aqui, do Giger, ele é um dos únicos no mundo. Tinha originalmente 3, um deles em Tóquio. O pessoal acabou não dando muito certo com o Giger, porque ele queria as coisas tudo muito perfeitinho do jeito dele, e o pessoal tava com pressa de construir logo, e acabaram não esperando ele terminar o projeto final, acabaram fazendo o bar com os primeiros rascunhos que ele mandou, e ele não gostou muito. E aí os outros 2 que existem no mundo são na Suíça, que é a terra natal dele, e um deles a gente tá aqui hoje. Valeu, galera! Espero que tenham gostado do vídeo. Quem ficou até aí, valeu. Deixa um like aí pra nós. Se inscreva no nosso canal pra dar uma forcinha aí pra gente. Estamos começando agora. Compartilhem com quem vocês acham que vale a pena compartilhar. Isso aí, a gente se vê semana que vem, então. Isso aí, valeu, raça. Obrigadão e até a próxima.